Eu fui passando agora para dar um recadinho sobre a aula de história de hoje. Hoje nós vamos trabalhar, a partir da página 82, sobre formas de governo. E vamos trabalhar hoje especificamente sobre monarquia. Monarquia é um tipo de governo em que os reis mandam, os reis comandam, ok? Um regime de governo bastante antigo, mas em alguns lugares do mundo ainda existe monarquia, de um modo diferente, não como acontecia antigamente, tão absolutista, tá? Por exemplo, nós temos três tipos de monarquia. Temos a monarquia teocrática. Monarquia teocrática ela é baseada em poderes religiosos. O líder ele é eleito por Deus, segundo o povo acreditava. Por exemplo, o povo hebreu, antigamente na Bíblia, né? As histórias da Bíblia, era o Deus quem orientava a escolha de um rei. Às vezes o povo aceitava, às vezes não, às vezes escolhia outro, né? E esse governante tinha que exercer o seu poder e o seu governo de acordo com as leis de Deus. Mas também existiam outros governantes que existiam esse poder teocrático, né, baseado em leis religiosas, que eram os faraós, por exemplo. Os faraós, eles governavam baseados, né, nas suas leis, enfim, mas eles eram considerados deuses. O povo os adorava como se eles fossem deuses, e eles comandavam de acordo com suas leis religiosas também. Um outro tipo de monarquia é a monarquia absolutista. O nome já diz, absoluto, poder absoluto. Nesse tipo de monarquia que aconteceu por muito tempo em vários lugares, na Europa principalmente, absolutista significa que o rei tinha poder absoluto. Ele comandava, ele criava as leis, ele executava as leis e ele cobrava se as leis não fossem cumpridas. Lembram os três regimes que nós estudamos na aula passada, os três sistemas? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário? O rei exercia todos eles e estava acima deles. O rei criava as leis, mandava executar as leis, cobrava quando elas não eram executadas, e ele estava acima da lei, acima de tudo, poder absoluto, tá bom? Só que depois tem um outro tipo de monarquia, que é a monarquia constitucional. O povo começou a questionar muito aquele poder absoluto do rei. Começou a perceber que aquilo não era muito bom. Tinha alguma coisa errada, o povo queria poder participar mais, queria ter mais voz. Os senhores feudais, que eram pessoas ricas de fazenda, queriam também ter poder. Então passou a ter um poder chamado constitucional, em que o rei já não tem mais aquela figura absoluta, não é mais dono da verdade, nem que cria as leis, mas o seu governo, dentro do seu governo de monarquia, existe um poder judiciário, existe um poder executivo, existe um poder que vai criando as leis, executando as leis e cobrando essas leis, tá bom? E o rei passa a ter aí uma voz menos ativa, não tão absolutista. Nós temos exemplo hoje de reis modernos, né, dentro desse regime que ele divide o poder, a Rainha Elizabeth, por exemplo, lá na Inglaterra. Eles têm a rainha, ela tem lá mais uma figura política não ativa, tá? Quem comanda, na verdade, é o primeiro-ministro, que foi eleito para governar. Ele não governa sozinho, ele governa ali com seus grupos de apoio que criam essas leis, que ajudam a executar essas leis e assim por diante. Um exemplo de poder teocrático, em que a religião ainda está acima e ajuda a governar, né, dentro desse governo, é o Vaticano, por exemplo. O Vaticano, lá na Itália, tem como líder absoluto religioso o Papa, ok? Hoje vocês vão ler então um pouquinho sobre isso, e vocês vão, a página 83 tem uma questão bastante trabalhosa, para vocês irem colocando assim exemplos, características, enfim. Vocês vão tentar fazer. Se não conseguirem, não tem problema. Nós iremos fazer juntos daí, vamos corrigir e fazer juntos na nossa aula síncrona de hoje. Combinado? Beijo, boa leitura e bom estudo. Tchau, tchau.